Olá, galera! Nessa aula de hoje nós queremos ver se o modelo que iremos escolher agora para o nosso conjunto de dados, nós vamos escolher um modelo de regressão linear simples ou um modelo de regressão linear múltipla. Vamos pegar o caso mais simples de um modelo de regressão linear múltipla. Vamos pegar um modelo polinomial em que temos 3 parâmetros. Tá? Então, para o modelo de regressão linear simples, vamos escolher yi igual a um beta 0 mais um beta 1, xi mais o erro. Para o modelo de regressão linear múltiplo, vamos escolher um modelo de regressão polinomial. Um beta 0 mais um beta 1 xi mais um beta 1 2 xi ao quadrado mais um epsilon i. O que acontece de diferente nessa situação é justamente o incremento do coeficiente beta 2 com relação ao modelo de regressão linear simples. O que queremos saber é o seguinte: inicialmente eu tenho um modelo o mais simples possível, e aí vou adicionar a componente beta 2 nesse modelo simples, isto é, vou criar um polinômio de grau 2. A questão é o quanto que esse beta 2 contribui para a explicação da nossa variável resposta. Esse será, portanto, o nosso tema de hoje. Então, nós temos um modelo mais simples e nós temos um modelo múltiplo. Queremos saber o incremento desse beta 2, ele contribui para explicar a variação de y ou não? Se não, ficaremos com o modelo mais simples, considerando que esse modelo ele foi significativo. Essa será nossa temática de hoje. Então, pessoal, diante dessa situação, a primeira coisa que a gente faz é toda aquela investigação inicial, aquela análise descritiva que a gente faz sobre o conjunto de dados. Primeiro a gente pega as variáveis x e y, plota o gráfico, vê mais ou menos a forma como está a disposição desses pares x e y, e aí iremos ter um olhar crítico inicial sobre que modelo iríamos adotar. Então pensemos que esse conjunto de dados, inicialmente, ele poderia se dispor em torno de uma reta, e aí nós teríamos o nosso primeiro modelo, que seria o modelo de regressão linear simples. Ok. Então, o que é que nós faremos? Pensemos que nós estamos em dúvida, inicialmente, se é uma reta ou uma parábola. Então, nós temos esses dois modelos. Então, o que é que a gente faz para avaliar? Então, a gente vai pegar esse primeiro modelo, modelo de regressão linear simples, e nós vamos realizar a análise de variância para esse primeiro modelo. Então, para esse primeiro modelo, realizando a análise de variância, nós vamos avaliar as hipóteses beta 0 e beta 1. Perdão, H0 e H1. O beta 1, então o que a gente quer saber é se essa reta, a inclinação dela tem contribuição ou não para explicar a variação da variável resposta. Então, iremos avaliar as hipóteses H0 e H1, sendo que H0, beta 1 é igual a 0 e beta 1 diferente de 0. Iremos realizar a análise de variância, em que a análise de variância nada mais é do que pegarmos as
fontes de variação correspondente à regressão, o erro e o total. Iremos desmembrar esse total nas variações relacionadas à regressão e ao erro, em que nessa situação agora, nós vamos ter o seguinte: observe que vamos generalizar o caso para a situação em que nós teremos, então, P mais 1 parâmetros. Nós teremos P mais 1 parâmetros, em que nós vamos dizer que o primeiro parâmetro é o parâmetro correspondente a 0. Então, nós teremos que esse P, ou melhor, poderemos dizer que esse índice I do beta-I, ele vai correspondente a um I que vai de 0 a 1, a 2 até P. Portanto, nós teremos P parâmetros contando de 1 até P, mas eu tenho o parâmetro 0 também. Então, por isso que eu estou somando mais 1. Por isso que nós temos P mais 1 parâmetros. Porque eu estou inserindo aqui, contabilizando o parâmetro beta 0. Só que esse beta 0, a termos de avaliação, ele não entra na avaliação da nossa análise de variância. Portanto, aqui a nossa regressão, para o caso do modelo de regressão linear simples, nós só temos um parâmetro a ser avaliado, portanto, esse P é igual a 1. Né? Uma vez que nessa situação nós temos dois parâmetros, só que o beta 0 ele não entra na avaliação. A avaliação nossa aqui só é com relação ao beta 1. Obviamente, nós temos que para o erro, aí nós vamos contemplar todos os parâmetros envolvidos. Por isso que a gente pega N menos P menos 1. Então, para o modelo de regressão linear simples, esse P é 1, então nós temos N menos 2, como nós temos de forma convencional, uma vez que nós temos dois parâmetros envolvidos. E a soma e o grau de liberdade total, N menos 1. Daí nós iremos proceder daquela mesma forma que nós fizemos e mostramos nas aulas anteriores. Iremos proceder na soma de quadrado de regressão para a fonte de variação da regressão e a soma de quadrado do erro. Os quadrados médios serão dados pelas somas de quadrado dividido pelos seus respectivos graus de liberdade. E aí nós vamos ter a estatística F, que é dado pelo quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do erro. E aí nós vamos comparar, vamos pegar o valor P dessa estatística, que tem distribuição F com P e N menos P menos 1 graus de liberdade. Então, nós vamos olhar o valor P dessa estatística e se esse valor P for menor do que o nível de significância adotado, nós rejeitaremos a hipótese H0. Caso contrário, não teremos evidência para rejeitar. Então, caso a gente rejeite, diremos que o modelo contribui sim para explicar a variação de Y. Verificado isso aí, nessa situação, para a escolha, se iremos adotar o modelo de regressão linear simples e o modelo de regressão linear múltipla, nós iremos proceder essa mesma situação para o caso do modelo de regressão linear múltipla. E aí o que é que vai acontecer? Nós agora iremos para a análise de variância do modelo de regressão linear múltipla. E nessa situação, nós iremos proceder da seguinte forma. A nossa hipótese H0, agora ela está avaliando, a menos do parâmetro beta 0, nós estamos avaliando o beta 1 e o beta 2 do nosso modelo de regressão linear múltipla, com polinômio de grau 2. E a hipótese H1 diz que pelo menos um dos beta-i's envolvidos aqui na H0, ele é diferente de 0. Então, esse é o procedimento. Então, a análise de variância, ela vai resultar com base nessas duas hipóteses. Nós vamos usar a tabela da análise de variância da seguinte forma.
nós vamos usar a regressão agora com os graus de liberdade. Como nós temos um modelo a menos do beta 0, nós temos o beta 1 e beta 2, então o P aqui passa a ser agora igual a 2, e N menos P menos 1, sendo que P é 2, então nós temos N menos 2 menos 1, N menos 3. E o grau de liberdade N menos 1. Aqui, o que é que simplesmente faz? Alguns outros procedimentos, aparentemente semelhantes ao que nós fizemos no modelo de regressão linear simples, calcularemos a soma de quadrado da regressão. Por consequência da soma de quadrado de regressão e calculando a soma de quadrado dos totais, por diferença a gente acha a soma do quadrado de erro. E por fim nós temos o quadrado médio da regressão e do erro e a razão, que é a estatística F. Posteriormente nós vamos calcular o valor P dessa estatística F e automaticamente iremos verificar se ao menos um desses beta-is são ou não estatisticamente diferentes de zero. Se for, esse p-valor nos dará um resultado menor do que o nível de significância adotado. Bem, diante disso daqui agora, se nós observarmos, nós conseguiremos enxergar, voltando aqui ao nosso modelo de regressão linear simples e o nosso modelo de regressão linear múltipla, a gente diz que esse modelo aqui é um modelo que tem um maior número de parâmetros e eu estou diminuindo o número de parâmetros para um modo mais simplificado, que é esse que tem apenas 2 parâmetros. Então, nós poderemos dizer, com base nisso aqui, que esse modelo é um modelo completo, porque tem um número máximo de parâmetros, vamos dizer assim, teoricamente, maior do que esse, e esse modelo aqui é um modelo reduzido desse modelo completo, porque eu diminuí o número de parâmetros. A questão agora da pergunta é assim: com base nesses 2 modelos, o fato de eu ter tido esse modelo reduzido e incrementado esse beta 2, a pergunta é, esse beta 2 ele tem contribuição agora na explicação da variação de y? Essa é que é a grande chave. Então, o que nós estamos querendo com esses 2 modelos aqui adotados é justamente saber e lançar a seguinte hipótese. H0 nos diz beta 2 é igual a 0 ou estatisticamente diferente de 0. É essa nossa avaliação que queremos saber. Dado que eu tenho esse modelo, ele foi significativo ou não, e o incremento desse, ele traz contribuição para a variação de y, essa é que é a nossa pergunta. Então, a hipótese lançada é justamente essa. Beta 2 é estatisticamente igual a 0 ou diferente de 0. Para nós fazermos esse tipo de avaliação, nós estamos indiretamente fazendo uma seleção de modelos, de um modelo completo para um modelo reduzido. Nós estamos justamente querendo verificar a contribuição da adição desse novo parâmetro. E uma coisa interessante que nós vamos perceber é justamente com relação à tabela da análise de variância para o modelo de regressão linear simples. A soma de quadrado da regressão para essa situação nada mais é do que uma soma de quadrado da regressão com base em beta 1, e observe que aqui a avaliação é de beta 1, mas observe que o nosso modelo ele tem a adição do beta 0. E aí a gente fala o seguinte, que o beta 0 ele
em termos de contribuição, o significado para o modelo é saber se essa inclinação da reta ela tem contribuição ou não para a variação de y. Isto é, se β1 é significativo. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente vai usar aqui o que a gente fala de redução de somas de quadrados. Então, quando a gente fala que estamos calculando a soma de quadrados da regressão para um modelo de regressão linear simples, nós vamos usar essa notação aqui agora, que é o R, que é a redução da soma de quadrado para calcular o β1, dado que o modelo já tem o parâmetro β0. Então, para o modelo de regressão linear simples, o que essa soma de quadrado da regressão está fazendo é justamente o seguinte: dado que eu tinha esse modelo mais simples e acrescentei o β1 ele está contribuindo para explicar a variação da variável resposta ou não? Quem vai me dizer isso é o f, dessa soma de quadrado. Para um caso mais complexo, que nós temos no caso aqui o modelo completo, que é incrementando aqui o β0, o β1 e o β2, é um modelo completo com relação ao modelo reduzido, o que nós temos é o seguinte: essa soma de quadrado aqui, ela ainda não está refletindo necessariamente essa redução. E o que acontece? Os softwares, de um modo geral, o que é que eles mostram? Eles mostram já automaticamente para essa parte da regressão aqui, ó, o que ele mostra é, na realidade, assim: β1, e aqui nós vamos ter 1 grau de liberdade, a soma de quadrado com relação a β1 e β2 com também 1 grau de liberdade com a soma de quadrado do β2, com seus respectivos graus quadrados médios para cada situação. Na realidade, o que o software aqui está fazendo é a redução do modelo completo para os modelos reduzidos. Então, o que esse β1 aqui está soltando, na realidade, é a soma de quadrado, dado que eu tinha um modelo mais simples e acrescentei o β1 no modelo, saber se ele tem contribuição ou não no fato de ter entrado no modelo mais simples. Então, essa soma de quadrado aqui, o que é que ela está fazendo? Eu tenho um modelo mais simples, β0, e a pergunta é: dado que eu já tinha o β0 e acrescentei o β1, esse β1 está contribuindo para explicar a variação de y? Essa soma de quadrado é quem vai me dizer isso. Com o incremento do β2, a pergunta é agora: dado que eu tenho o β0 e o β1, o acréscimo do β2 no modelo, ele contribui para explicar a variação da variável resposta? É o que essa soma de quadrado aqui ela está fazendo. Então, na realidade, essa soma de quadrado aqui que sai nos softwares nada mais é do que a redução, para essa situação aqui, ó, é a redução do β2 acrescentado no modelo, dado que eu tinha o β0 e o β1. Então, é isso que nós estamos avaliando, é o acréscimo desse parâmetro. Saber se ele contribui para explicar a variação de y. Então, dificilmente nos softwares você vai pegar a soma de quadrados da regressão compacta dessa forma. Nós vamos pegar, na realidade, desse modelo completo e tentando desmembrar
essa soma de quadrados aqui na contribuição, na adição de cada parâmetro no modelo. Nós dizemos, então, que esse tipo de somas de quadrado é somas de quadrados sequenciais. Somas de quadrados sequenciais ou somas de quadrado que a gente chama tipo 1. Essa soma de quadrado tipo 1 nada mais é do que eu ir pegando o modelo mais simples e adicionando os parâmetros que eu quero no modelo e saber a contribuição dele na explicação da variação da variável resposta. É isso que nós estamos querendo saber. Então, esse caso aqui nada mais é que nós tínhamos o modelo mais simples e nós pegamos a redução da soma de quadrado, dado que eu tinha o beta 0 e quero saber agora a contribuição do beta 1. Ok? E aí, galera, dando continuidade ao que nós falamos sobre a questão dos modelos, nós vamos aqui agora abrir o R e vamos pegar o exemplo do livro que estamos seguindo como referência da análise de modelos de regressão linear, na página 195. Então, nós estamos com o exemplo da indústria química, que ela está interessada em maximizar a sua produção de um certo processo químico. E que aqui nesse caso nós temos a temperatura codificada e o peso do produto. Nesse caso aqui nós temos como variável independente a temperatura codificada, que ela vai de menos 5 a 5 graus, e a variável independente é justamente o peso do produto. E nós estamos querendo ver alguma relação entre x e y. Ver se a temperatura codificada consegue explicar a variação do peso do produto em um certo processo químico. Então, nós vamos rodar nossa variável independente, criamos o nosso objeto que recebe a variável independente, criamos outro objeto. Esses objetos nós chamamos eles de vetores, uma vez que o conjunto desses valores aqui formam um vetor. Mas podemos estar simplesmente mencionando o termo objeto, né? Então, vamos só ver o comprimento desses dois objetos, 11 e 11, então tá ok, sem problema algum. E aí nós vamos simplesmente, inicialmente, verificar as estatísticas descritivas dessas duas variáveis. Para a variável x, nós temos aqui o conjunto das estatísticas descritivas. Temos o valor da sua média, que está 0, claro que o valor está indo de menos 5 a 5, centrado justamente na temperatura 0. E temos as demais estatísticas. Para y, nós temos o mesmo conjunto de estatísticas descritivas, né? Pois bem, para um primeiro modelo, nós vamos pensar no modelo de regressão linear simples, em que nós temos uma primeira situação em que percebemos que o modelo, nessa situação aqui, o coeficiente de regressão, que é o beta 1, ele foi não significativo se considerarmos um alfa a 5%. O p-valor está maior do que 5%. Então, o modelo linear simples com beta 0, 9,16 e beta 1, 0,27, ele está sendo não significativo. Se nós investigássemos inicialmente o gráfico do plot, nós percebemos nitidamente que a representação gráfica, um modelo para um comportamento da variável x e y, não é linear. Claro, só pode se nós pedirmos a reta ajustada desse modelo. Vamos verificar que
Claro que esse modelo não consegue explicar justamente o comportamento que está aqui muito mais para uma parábola do que uma reta. Concorda? Então, esse modelo não está sendo um modelo inicialmente interessante. Vamos averiguar aqui, obviamente, que o valor aqui do coeficiente de regressão ele vai ser justamente equivalente à soma de quadrado da regressão. Se nós observarmos aqui que o resultado também não vai dar significativo na análise de variância. Vamos dar uma enxergada aqui na análise de resíduo, que tem uma coisa bem interessante e característica, que é o que? Apesar de nós termos grandes problemas, não temos grandes problemas nessas situações aqui, ó. Apesar daqui a gente queria dispor isso aqui, essa linha em torno de uma reta, aqui a gente apresenta um outlier nesse limite aqui a 0,5. Mas o que eu queria levar em consideração a vocês é justamente essa situação aqui, ó. Para esse modelo ajustado, quando nós pegamos esse gráfico aqui, valores ajustados versus resíduos, se nós observarmos uma característica desse tipo, é sinal de que o modelo que nós estamos utilizando, o modelo não é um modelo adequado para avaliar a relação entre x e y, uma vez que a tendência dos resíduos é justamente um formato de uma parábola. Esse aqui é um caso típico em que nós estamos ajustando o modelo de regressão linear simples, quando na realidade a característica da relação entre x e y é um modelo de segundo grau. Então, essa daqui é uma característica evidente de que o modelo não está sendo adequado para verificar a relação entre x e y. Beleza? Então, nesse caso, eu não vou nem avaliar, mas aí fica para vocês guardado. E aí nós já vamos disponibilizar esse script. Vamos então partir para um modelo de regressão linear múltipla, em que aqui, olha o que vai ter de acréscimo. Vai entrar aqui uma função, essa função i. Se vocês quiserem saber o que é essa função i, ela explica, basta digitar um ponto de interrogação antes de escrever o nome da função e digitar Ctrl Enter. Então, o que é que ela representa? Ela representa simplesmente o seguinte: ela faz com que você execute primeiro essa função aqui, x ao quadrado, e posteriormente entre na função lm, porque você observa que aqui nós temos duas funções, né? Um objeto que está pegando todos os valores e elevando ao quadrado, e nós temos aqui uma outra função que é a função lm, que ela está realizando a análise de variância, a análise de regressão. Beleza? Então, aqui, o que é que eu estou fazendo? Aqui eu estou com o modelo aqui que nós estamos querendo representar. Portanto, se eu colocar aqui comentado, nós vamos ter um yi que está querendo explicar um beta 0 mais um beta 1x mais um beta 2x2 mais um epsilon. Então, o que a gente simplesmente precisa entrar é com a variável y. O beta 0 ele já é calculado internamente. Então, basta eu entrar com a variável x e com a variável que é ela mesma, só que elevada ao quadrado. Então, eu preciso executar primeiro esse x quadrado para pegar todas as observações que foram recebidas aqui em x e elevar essas observações ao quadrado, todas elas. E aqui agora nós vamos ter um modelo de regressão linear múltipla. Ok?
E que aqui agora o que é que nós observamos? Vamos enxergar o summary. Antes de nós observarmos isso aqui, vamos bem, então vamos apresentar aqui, só para guardar, o modelo de regressão linear simples, a análise de variância. E aqui vamos pegar a nossa análise de variância. Vamos carregar aqui o reg e vamos carregar aqui nossa análise de variância para o modelo de regressão múltipla, tá? Então, vamos só mostrar aqui a regressão linear múltipla e o de regressão linear simples. Está aqui. Observe o seguinte, observe que a diferença agora é que entrou uma outra linha para a regressão linear múltipla, que é o beta 2. E como nós falamos na aula passada, no material anterior, é que, na continuação do que nós escrevemos, é que nós estamos, então, verificando a significância de cada modelo adentrado no parâmetro. E observe agora que o fato de entrar o beta 2 na jogada, o beta 1 entrando como modelo inicial, ele passa a ser significativo, uma vez que sofre a influência, porque nós vamos pegar esse resultado aqui do F, e por que é que ele vai ser significativo se o quadrado médio aqui é 8.12 e aqui também é 8.12? Sendo que nessa situação, primeiro no modelo de regressão linear simples, ele era não significativo e agora ele é significativo. É porque a variação que estava contemplada na soma de quadrado do resíduo, uma parte dela agora veio para explicar, foi explicada, que estava pelo acaso, agora ela está sendo explicada pelo parâmetro beta 2. Consequentemente, o valor 19,60 mais 5,29, se vocês somarem, dá esse resultado. Então, esse valor aqui agora, que estava sendo explicado pelo acaso, agora foi explicado pelo parâmetro beta 2. E aqui agora nós percebemos que o quadrado médio da regressão, com o acréscimo desse beta 2, ele diminuiu para 0,66, que antes ele era 2,76. E, obviamente, quando nós vamos pegar o quadrado médio da regressão com relação ao beta 1 dividido pelo quadrado médio do resíduo, isso daqui agora dá 12,28 e não simplesmente, como antes, 2,93. E aí o incremento também para beta 2, nós temos que o quadrado médio dele dividido pelo quadrado médio do resíduo dá 29,63 e também é significativo, todos os dois a 5%. Então, o que é que nós vamos observar? Vamos observar o seguinte: quando nós vamos fazer seleção de modelos, nós precisamos, além dessas informações, verificarmos uma outra medida interessante, que é o R2 ajustado, pedindo o resultado do LM. Aqui nós temos o LM para o modelo de regressão linear simples, e aqui nós temos o LM para o modelo de regressão linear múltipla, que está aqui. Observe o seguinte, que o que é que eu falei? Se vocês observarem aqui, simplesmente, aqui é o modelo de regressão linear simples e aqui é o múltiplo. Se vocês enxergarem simplesmente pelo R2
pelo R2 simplesmente, sempre um modelo de maior número de parâmetros vai ter um R2 muito maior. E não necessariamente ele é o melhor modelo. Nós vamos ver isso em outros exemplos. Mas o que é mais interessante, ao invés de verificar essa situação, é verificarmos o R2 ajustado, em que o R2 ajustado ele leva em consideração ao número de parâmetros. Então, não necessariamente um modelo com maior número de parâmetros vai ser o melhor modelo. Então, percebemos aqui que o modelo quadrático tem um R2 ajustado maior do que o modelo simples. E isso faz com que a gente conclua que o modelo de regressão linear múltiplo, no caso um polinômio de segundo grau, é melhor do que o modelo de regressão linear simples. Muito embora o R2 aqui, e observe, o R2 ajustado aqui, portanto, ele serve simplesmente para fazermos seleção de modelos. Ele não tem mais a explicação do R2, em simplesmente dizer que a contribuição do modelo é em 24%. Ele consegue explicar 24% da variação de Y. Aqui o modelo consegue explicar agora muito mais, 84% aproximadamente da variação de Y. Então, aqui ele não tem mais essa explicação. Aqui ele perde esse tipo de explicação. Ele passa agora a ter simplesmente a função de selecionar o melhor modelo. O melhor modelo, portanto, vai ser aquele que me der um maior R2 ajustado. E não simplesmente aquele que me der um maior R2. Ok? Então, vendo isso aí, para nós concluirmos, basta agora simplesmente fazermos análise de resíduo. E análise de resíduo para o modelo de regressão quadrático, nós temos aqui a nossa visualização da análise de resíduo. E aqui nós percebemos que apesar de ter o formato dessa linha não está em torno aqui necessariamente do zero, mas percebemos que as oscilações não são muito altas, mesmo que o resíduo não tenha variância constante. Quando nós vamos aqui para o gráfico do qqplot, que é o que vai verificar a normalidade, nós percebemos que pode haver algumas oscilações aqui, né? Mas isso aqui também não vai ter grande comprometimento, uma vez que a escala do resíduo padronizado está entre -2 e 2, se nós observarmos aqui. E por fim, nós percebemos aqui que não está havendo grandes oscilações, para identificarmos que essa variância não está sendo constante, apesar dessa linha não estar em forma de uma reta. E aqui nós percebemos no ponto 1, o primeiro ponto, é um outlier, porém não sabemos se é um ponto influente. Deveremos então retirar do modelo esse ponto 1, reajustar novamente e ver se houve grandes oscilações nos parâmetros, nos estimadores dos parâmetros. Caso não tenha havido grandes oscilações, poderemos deixar. Ok? Então, para finalizar, vamos então simplesmente obter os resíduos padronizados, armazenar no objeto RP e verificar o teste de normalidade. Aqui nós temos que os resíduos têm distribuição normal, a homocedaticidade, que também dizemos que os resíduos têm variância constante, e a independência nós não precisamos, uma vez que considerarmos que essas temperaturas não teve influência, não foram coletadas ao longo do tempo. Então, para finalizar, no gráfico da distância de Cook, que o ponto 1 era um outlier, vamos ver se ele é um ponto influente, se ele alterar significativamente o coeficiente dos parâmetros, os estimadores dos parâmetros. Então vamos pegar aqui que nós temos as nossas observações
x e y. E nós vamos simplesmente agora pegar a primeira observação aqui embaixo. Ver se vocês conseguem acompanhar. E nós vamos pegar e vamos retirar a primeira observação, isto é, x vai receber um novo conjunto de dados, que é aquele x anterior, só que menos a primeira observação. Assim nós vamos fazer também para y menos a primeira observação, e vamos carregar. Observe aqui agora que o primeiro x, ele não tem agora o menos 5, como ele tinha anteriormente, ó. E ele também não, o y não vai ter também o 6.4. Vai começar a partir de 7, se vocês observarem. E aí agora nós vamos ajustar. De antemão, antes de fazer isso, vamos pegar aqui esse conjunto de dados anteriormente, ou seja, subscrever ele do anterior, voltar ao que era normal, e vamos só captar o modelo de regressão múltipla, sem ter retirado a primeira observação, só para a gente guardar a informação. Então, aqui nós temos 1067, 027 e menos 015. E agora, vamos adicionar, retirar a primeira observação de cada variável. Retiramos, e agora nós vamos ter a nova estimação. E aí, o que é que nós vamos observar? É que o modelo, aqui, o beta 0, ficou 1067 e aqui 1084. O beta 1, 027 e o beta 2 e o beta 1, sem a primeira observação, ficou 036. O beta 2 agora saiu de menos 015 e passou para menos 018. Teve grandes contribuições? Bem, por esses valores aí, não vemos grandes alterações nos parâmetros, mas podemos perceber que houve aqui um acréscimo apenas de 2% no R2, no R2 em particular, né? A contribuição aumentou em 2%. Melhorou? Melhorou um pouco. Agora, o quanto que isso é equivalente, vamos dizer assim, o quanto que isso é superior, é significativo, essa contribuição, é o que fica, vamos dizer assim, um pouco questionável. Se deveremos retirar realmente do modelo ou não. Se percebemos aqui, no modelo anterior, sem a primeira observação, nós não tivemos grandes problemas. Se nós analisarmos aqui de novo o R2, aqui o que é que acontece agora? Ó? A nossa primeira observação, ela, a nível de beta 1, ela está sendo não significativa. Portanto, o que é que a gente faz? No fato de nós ter tido um acréscimo apenas de 2%, e agora fazendo com que o beta 1 seja não significativo, ou seja, não haja contribuição, o que a gente pode concluir, deixa realmente a primeira observação, sem problema algum, porque aí a gente evidencia no nosso modelo que estamos concluindo, né? Então, vamos apagar isso daqui. Então, o nosso modelo, polinômio de segundo grau, modelo de regressão linear múltipla, esse é que é o nosso modelo adotado. Então, enxergue, cada estimativa dessa adicionada, se formos analisar aqui pela análise de variância para concluir, nós estamos fazendo aqui, então, uma soma de quadrados sequenciais. Observe que esse valor aqui, 8.12, como nós vimos inicialmente nesse vídeo, é que ele está sendo avaliado no fato de ter tido um modelo mais simples, e estamos adicionando o beta 1 no modelo e estamos percebendo que o fato dele ter entrado no modelo, ele está contribuindo sim para a variação de y. E o fato de ter tido agora um beta 0 e um beta 1 e agora adicionando um beta 2, o beta 2 também
está contribuindo para a variação de y. Portanto, o nosso modelo é um modelo dado com esses coeficientes, beta 0, beta 1 e beta 2. Beleza? Um abraço!